Te louvamos porque esse momento é o momento da Tua palavra. E sempre que vamos ministrar a Tua palavra, é um momento de temor no nosso coração. Eu sei que a Tua filha está com esse temor agora no seu coração, Pai. Sei que Tu já colocaste essa palavra, mas é sempre um desafio falar ao coração da Tua igreja. Por isso, Senhor, toma a Tua igreja nas Tuas mãos nessa hora. Momento onde a Tua igreja será edificada pela Tua palavra. Que cada coração e cada mente estejam voltados ao Teu Espírito Santo, para Te ouvir, para receber aquilo que o Teu Espírito quer ministrar ao coração da Tua igreja. Abençoa a Bárbara, Pai, sê com ela. Fala através dela aos nossos corações. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. No nome de Jesus, amém. A paz do Senhor. Amém. Como a pastora falou, é sempre um desafio estar aqui. E o Senhor tem ministrado no meu coração, nas últimas 2 semanas, uma palavra. E eu confesso que essa semana, na verdade ontem, eu fiquei assim, poxa vida, Deus, o que eu faço, né? A gente fica naquela coisa assim, será que sou eu? Será que é essa palavra mesmo? E eu até estava conversando com uma amiga, eu falei, não, eu vou pregar sobre outra coisa, vou levar outra coisa para a igreja. E hoje de manhã, quando eu acordei, o Senhor falou ao meu coração, não, é isso que eu tenho tratado contigo nas 2 últimas semanas, então é isso que eu quero que você fale. E eu queria convidar a igreja a ficar de pé. E se você está com a sua Bíblia aí e puder abrir lá em Gênesis, capítulo 21. Versículo 14. A gente vai ler do 14 ao 20. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. E, indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se formou flecheiro. Amém, Senhor. Nós te agradecemos, Deus, por essa palavra. E quando o Senhor me deu, assim, quando o Senhor começou a falar comigo através dessa palavra, eu até compartilhei essa palavra com a pastora pelo WhatsApp, e eu fiquei pensando, caramba, quantas vezes eu passei por esse texto e eu não dei a menor importância a ele. Né? Quem era Agar? Agar, ela era uma escrava egípcia, né, que foi abandonada no deserto, né, ela foi expulsa com um filho. Eu olho para a história de Agar e eu enxergo uma pessoa cheia de lutas, de sofrimento, de angústias, né, uma pessoa cheia de medos. Só para a gente recapitular, lá em Gênesis 16, a gente começa a falar sobre Agar. Agar, ela era a serva egípcia de Sara, né, esposa de Abraão. E Sara, todo mundo sabe, né, todo mundo que tem um pouquinho mais de intimidade, Sara, ela era estéril, né? Ela era assim, de idade avançada.
E chegou um momento que Sara, ela já não acreditava mais que as promessas de Deus, elas se cumpririam na vida dela. Porque Deus tinha prometido um filho. Deus tinha prometido Isaac. Né? E Sara, ela já não acreditava mais que as promessas de Deus iam se cumprir na vida dela. E chega um momento que Sara, ela começa a persuadir Abraão a estar com Agar, né? Porque ela sabia que a promessa ia se cumprir, mas ela não acreditava que ia se cumprir através da vida dela. Né? E aí Abraão, ele toma Agar, e Agar, ela gera um filho. E aí, do capítulo 16 em diante, a gente começa a se deparar com uma série de coisas que foram acontecendo. E Sara e Agar, elas começam a se desentender. Né? E aí Sara, ela vem, a promessa de Deus se cumpre na vida de Sara e de Abraão, e Sara engravida. E aí, um pouquinho antes, no início do capítulo 21, Sara, ela dá à luz a Isaac, e Isaac, ele é desmamado, e acontece um grande banquete. E aí, neste banquete, a gente tem já um Ismael crescido, né? E um Ismael que ele caçoa. Ele vem a caçoar do bebê. E eu creio, assim, né? Esse é o meu entendimento. Assim, eu, como irmã mais velha, caramba, quantas vezes eu já caçoei do meu irmão, né? Muitas. Ele não está aqui, então eu posso falar isso. E quantas vezes a gente... Então, uma coisa, às vezes, tão pequena, ela já num relacionamento que já estava tão exposto, que já estava tão, né, desgastado, e aquilo ali foi motivo de Sara chegar, né, não foi só o motivo, mas foi, teoricamente, o motivo de ela chegar e falar, Abraão, olha, não dá, né, você vai ter que dar um jeito nisso, né? E aí, o que você vai fazer? Rejeita, né? Aqui se a gente voltar um pouquinho, no versículo 10, ela disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Né? E aí Abraão, ele pega e no meio da madrugada ele dá a Agar um odre com água e um pão e fala, vai. Gente, eu fico imaginando o desespero da pessoa, né? De falar assim, vai. E você tem um deserto à sua frente, e você tem um odre de água, você tem um pão, e você tem um filho. E o que você vai fazer? E eu quero até compartilhar uma coisa que é muito pessoal com vocês. Essa semana, eu estava conversando com uma amiga e a gente estava falando sobre as coisas da nossa vida, sobre como que determinadas coisas aconteceram ao longo da nossa caminhada e ao longo da nossa história. E a gente foi compartilhando, né? E eu fui contando coisas muito pessoais e ela foi me contando coisas também muito, muito pessoais. E a gente foi ali abrindo o coração uma para a outra e depois a gente teve um momento de oração. Mas a gente foi compartilhando e Deus foi me lembrando assim, de histórias que eu passei, de coisas que eu já nem me lembrava mais. Sabe? Coisas muito antigas, muito, muito antigas. E coisas também muito recentes, né? E a gente foi dividindo alegrias, e a gente foi dividindo dores, e a gente foi dividindo as nossas tristezas. E eu fico pensando como que aquela mulher, naquele momento, com um filho na sua mão, sabe? E um filho que a gente leu que, sabe, ela devia estar tão desesperada para deixar o seu filho e sair, porque ela não queria ver o filho dela morrer, né? E quando eu fui pensando e meditando nessa palavra e de madrugada orando, porque eu tenho um hábito meio noturno,
Eu gosto muito de estudar de madrugada, orar de madrugada, trabalhar de madrugada. Minha mãe, às vezes, passa assim na porta do quarto, ela fala, pô, mas você está acordada ainda? 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, você está acordada? E eu estou lá acordada. E aí naquela madrugada, eu fui orando, eu fui pedindo revelação ao Senhor. Eu falei, Senhor, me revela por que o Senhor tem trazido isso à minha memória. Por que o Senhor está trazendo isso, né, de volta ao meu coração, mas não mais com aquele peso de antigamente, mas com um olhar diferente, com uma visão diferente. E aí, naquela madrugada, eu parei e eu fui orar e eu fui voltar nesse texto que o Senhor tinha me dado. E o Senhor falou comigo, eu vejo, eu escuto. Nesse texto, nessa história, Agar chorou. E eu imagino que tenha sido um choro tão alto, né, que, de alguma forma, tenha comovido o coração do Senhor. E lá no versículo 17, diz que Deus, porém, ele ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. E logo em seguida, no versículo seguinte, a gente vê que Agar, ela abriu os olhos e ela se deparou com um poço de água. E eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, Senhor, um poço de água, um poço de água. E eu acordei, fui trabalhar e fui fazer as minhas coisas. E quando eu estou trabalhando, geralmente eu coloco, né, o meu computador e eu coloco ou uma ministração, ou escolho uma playlist e fico ouvindo e levo o WhatsApp para o computador, porque eu trabalho conectado o tempo todo, então, até se você me mandar uma mensagem no WhatsApp e eu visualizar e não te responder, mas eu estiver online, gente, é porque o meu WhatsApp ele fica online o tempo inteiro, não fica de choro preso comigo, por favor, já te peço perdão de antemão. E aí eu estava trabalhando, e eu estava ali orando, né, naquele espírito, e o Senhor trouxe ao meu coração essa conversa que eu tive com essa amiga. E, caramba, eu parei e eu falei, Deus, como o Senhor é maravilhoso. Porque o Senhor falou ao meu coração que o fracasso do passado, ele não pode me impedir de viver o que Ele tem na minha vida hoje. E o meu sonho, ele pode até estar com um cheiro de morte. Porque Agar, ela estava diante de uma situação que era uma situação de morte, tinha cheiro de morte. Tinha cheiro de morte. Ela não sabia o que fazer, era isso que ela estava esperando. Ela estava esperando morte. E quando o Senhor ele foi falando no meu coração, Ele foi falando sobre todas as coisas que eu vivi, e Deus foi ministrando no meu coração. Bárbara, você lembra dessa situação? Eu estava com você aqui. E você lembra dessa situação? Eu te tirei daqui. E você lembra daqui? Olha, era a minha mão que estava aqui. Você lembra nesse momento, quando você pensou em desistir? Fui eu que não deixei. E eu comecei a entender, e eu comecei a ver que Deus estava comigo em todas as fases da minha vida, mesmo antes, sabe? Porque eu sempre julguei que o meu testemunho, o meu relacionamento com Deus, ele começou em um determinado momento, que foi um momento em que eu entendi, foi um momento em que eu me batizei, foi um momento em que eu me acheguei, foi um momento em que eu entendi qual era o chamado dele da minha vida, foi um momento em que eu comecei a caminhar na igreja, foi um momento em que eu me mantive firme, né? Foi um momento que, poxa, eu fui lá fora, mas voltei, então foi neste momento que o meu testemunho com Deus, ele deveria começar a ser contado, e Deus me mostrou que não, que Ele estava comigo lá atrás, que Ele estava comigo muito lá atrás, que Ele sempre esteve comigo em todos os momentos da minha vida. E naquele momento eu parei
Eu parei de trabalhar, esqueci todos os prazos, esqueci todos os clientes, esqueci todos os WhatsApps e todas as mensagens que estavam pulando, e eu tive meu momento com Deus, e eu parei, eu falei, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada, porque o Senhor, por mais que eu tenha passado por tantas coisas, o Senhor preservou os meus sonhos. O Senhor preservou cada um dos meus sonhos, e hoje eu tenho visto cada um dos meus sonhos se cumprirem, não no meu tempo, mas no tempo dEle. E aí eu fico pensando, Deus, Agar, ela abriu os olhos e ela enxergou um poço, que era um poço de água, e era um poço que ela pôde dar de beber ao filho dela, e aquele poço, e foi aquela água que trouxe vida novamente, né? E quais têm sido os poços que o Senhor tem mostrado para a gente todos os dias? Porque, às vezes, a gente para e pensa, e a gente está ali esperando que um milagre de Deus aconteça e que mude a nossa vida de um dia para o outro. Deus pode fazer isso? Pode, porque Deus pode fazer qualquer coisa. Ele é Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas, às vezes, Deus nos dá a porção diária para que a gente sobreviva naquele momento. Aquela água que vai matar a nossa sede naquele momento em que a gente não está aguentando mais. Aquela água que vai trazer, que vai revigorar, né? Aquele momento em que a gente não está aguentando mais, aquele momento de morte da nossa vida. E eu pensei, assim, né, nesse tempo, eu falei, caramba, Deus, como o Senhor faz as coisas de forma perfeita, porque o Senhor me deu alguns poços durante esse tempo. O Senhor me deu alguns escapes durante esse tempo. E foram tempos em que eu não aprendi só a sobreviver, mas que eu aprendi a viver. Viver esperando que os seus sonhos se cumpram na minha vida. Muito mais do que os meus sonhos, mas esperando que os seus sonhos, eles se cumpram na minha vida. E eu queria te convidar a dar uma avançadinha lá no Novo Testamento, no Evangelho de João. Capítulo 11. Versículo 39. E então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E respondeu-lhe Jesus, não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Às vezes tem muito tempo que aquele problema está lá. Às vezes aquele problema, aquele sonho, que a gente nem acredita mais, já tem tanto tempo, que já fede, já cheira mal. Tem tanto tempo que a gente parou de sonhar. Tem tanto tempo que a gente parou de acreditar nas promessas de Deus. Os nossos sonhos estão tão enterrados. Tem tanto tempo que a gente parou de se colocar diante do Senhor. E tanto tempo que a gente não ora. Tem tanto tempo que a gente não tem uma experiência real com Deus. Tem tanto tempo que a gente não acredita mais. Tem tanto tempo que aquela pedra está lá bloqueando o nosso coração. Tem tanto tempo que a gente tem apenas passado pelo deserto, sem nem prestar atenção que o Senhor está com a gente.
Tem tanto tempo que a gente se acostumou a um cenário de morte. E a gente se esqueceu que a gente serve a um Deus da vida. A gente se esqueceu que a gente serve a um Deus que tem a última palavra. Porque não importa quanto tempo aquela pedra estivesse lá. Não importa quanto tempo que a gente parou. Não importa quanto tempo que você estagnou e que você não tem mais aquela coisa dentro de você, aquele amor. Deus é um Deus de retirar pedras. Deus é um Deus de trazer à existência aquilo que não existe. Deus é um Deus de reverter qualquer cenário. E quando eu paro para poder olhar para a história de Agar, e quando eu olho com olhos de ver, e eu posso contemplar que Deus, Ele é um Deus que dá realmente a última palavra. Deus é um Deus que sempre dá uma alternativa, que providencia um escape para aquela situação, que às vezes está tão pesado, mas a gente nem consegue mais, e Deus vai lá e Ele dá um escape. E esse escape, ele pode ser, às vezes, uma palavra que você recebe de um irmão, ou uma amiga que te aconselha, uma pessoa que chega à sua vida de uma maneira que você não estava esperando, e Deus vai lá e Ele te dá um escape. E, às vezes, a gente não enxerga esse escape. E Ele é um Deus que nos dá esperança. Ele é um Deus que nos dá esperança de seguir adiante, que nos dá esperança de seguir lutando pelos sonhos que Ele planta no nosso coração. E Ele é um Deus também que Ele traz ao nosso coração novos sonhos. Ele traz ao nosso coração sonhos antigos, sonhos esquecidos. E Ele traz ao nosso coração novos sonhos. Ele traz ao nosso coração novas alegrias. E Ele traz ao nosso coração novos motivos para continuar seguindo, para continuar lutando, para continuar louvando. E tem um texto que eu gosto muito. E geralmente, quando eu estou sentindo que eu estou muito distante e que eu estou deixando me consumir por mim mesma, deixando me consumir, porque às vezes esperar machuca tanto. Porque a gente quer tanto uma coisa e a gente entende que a gente tem que esperar. Mas às vezes esperar machuca tanto. E às vezes a gente sente que a gente está ficando tão incrédulo. E às vezes a gente sente que a gente não está nem conseguindo mais. E é um texto que sempre que eu me pego assim, que eu me percebo assim, eu vou até ele e eu abro a palavra e eu tento meditar nele. É um texto que está lá em Lamentações 3, 21. E fala que eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E foi uma semana em que o Senhor ministrou tanto isso ao meu coração. Esperança, segue adiante, não para, vai em frente, eu estou contigo. Eu tenho novos sonhos para você. Eu vou fazer, as promessas que eu te fiz, elas vão se cumprir na sua vida. E Deus realmente é um Deus de maravilhas. E Ele realmente é um Deus de milagres. Ele é um Deus que faz. Ele é um Deus que ouve. Ele é um Deus que vê. Como que está o nosso coração? Quantas pedras tem bloqueado os sonhos do Senhor na nossa vida? O que a gente tem feito? A gente tem desistido? Ou a gente tem levantado a nossa voz e a gente tem chorado e a gente tem clamado ao Senhor? O que a gente tem feito com os sonhos do Senhor?
O que a gente tem feito com os nossos sonhos? A gente tem sonhado sozinhos ou a gente tem colocado e apresentado os nossos sonhos no altar e a gente tem falado, Senhor, é nesse altar que eu quero entregar os meus sonhos, porque eu não quero que a minha vida esteja pautada em outra coisa. A gente tem saído por aí para lutar pelos nossos sonhos sozinhos ou a gente tem se achegado ao altar do Senhor e tem derramado a nossa vida, e tem derramado as nossas lágrimas, derramado o nosso choro, e falado para Deus, Deus, é nesse altar que eu quero que os meus sonhos se realizem, é nesse altar que eu quero que a minha vida se constitua, porque eu quero me chegar diante de Ti, eu quero que o Senhor tenha total liberdade para atuar na minha vida. A gente tem esquecido, a gente tem largado a nossa fé, ou a gente tem acreditado num Deus que ouve, num Deus que vê e num Deus que tem a última palavra. E eu já estou acabando. Se o Gleidson ou o Rodrigo puderem me dar uma bola. Ontem eu recebi alguns amigos lá em casa e nós estávamos fazendo um momento de comunhão que a gente faz sempre. E nós nos ligamos à tarde e combinamos de fazer umas pizzas. E eu estava com meu coração tão aflito. Eu estava tão sem esperança. Porque todo mundo tem aquelas questões que só a gente sabe. Aquelas questões que doem lá no fundo. Eu acredito que todo mundo aqui tem as suas dores. Porque, gente, é normal a gente ter dores, né? A gente é humano. A gente tem medo. A gente tem vontade de desistir. A gente tem vontade de parar. A gente não sabe que caminho seguir. E aí ontem, quando eles chegaram lá em casa, a gente começou a brincar, e a gente começou a se alegrar, e a gente começou a cortar todas aquelas coisas, de cebola e tomate e queijo, e a gente começou a fazer as pizzas, e a gente começou a montar aquilo, e aí já surgiu um violão, e do violão já surgiu um louvor, e do louvor já surgiu um momento de oração, e a gente estava ali na cozinha de casa, meus pais estavam lá em cima, mas a gente estava ali na cozinha de casa, a gente tinha programado de ficar lá no quintal, ali no cantinho da piscina, e começou a chover, e a gente levou tudo para dentro correndo, e aí a gente começou a louvar, e a gente começou a louvar ao Senhor, e a gente começou a louvar com um cântico que dizia que oh Senhor, obrigada. Oh Senhor, obrigada, Deus. O Senhor é maravilhoso, Pai. E era um cântico que dizia que nós somos totalmente dependentes dEle. E era um cântico que dizia que nós entregávamos a nossa vida a Ele. E ali naquele momento, na nossa cozinha, o Espírito Santo ele foi me tomando e eu fui sentindo uma paz. E eu fui sentindo o meu coração arder de uma maneira que há muito tempo eu não conseguia sentir. E Deus, Ele foi ministrando ao meu coração, e Ele foi ministrando ao meu coração, e eu até pensei, eu confesso, eu até pensei em ligar para a pastora e falar, pastora, eu não vou.
Eu não vou levar a palavra amanhã, porque eu não me sinto pronta para levar essa palavra. Eu não tô me sentindo capaz. E quando eu cheguei aqui hoje, para o ensaio mais cedo, e a gente fez também um momento de palavra, um momento de oração, e a gente pôde compartilhar. E foi um momento tão gostoso. E foi um momento em que eu recebi um renovo de Deus, sabe? E eu falei, Senhor, eu preciso compartilhar com a igreja aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. E essa noite, eu tenho certeza que vai ser uma noite em que a teologia, ela não é o importante. Porque é muito legal quando a gente chega aqui e a gente fala, e a gente faz um texto, e a gente pega e a gente faz uma exegese do texto, e a gente traz coisas. Mas o que o Espírito Santo ele ministrou ao meu coração foi, Bárbara, hoje você vai chegar lá e você vai falar sobre o que eu fiz na tua vida e sobre como eu tirei a morte da sua vida e trouxe vida através da minha vida. Você vai chegar lá e você vai falar para a igreja que eu sou um Deus que ouço, que eu sou um Deus que vejo, que eu sou um Deus que preservo os teus sonhos e eu faço os teus sonhos se cumprirem um após o outro todos os dias, que eu sou um Deus, que faço, ainda que tenha cheiro de morte, ainda que você tenha desistido, que eu sou um Deus que faço. E eu faço no meu tempo. E eu faço para louvor do meu nome. Para que você chegue lá e dê testemunho de mim. Então, hoje a teologia, ela é o menos importante para mim aqui. E eu acho que para o Senhor também, porque eu tenho vivido um Deus que contempla a sinceridade dos corações. Um Deus que contempla o quebrantamento. Um Deus que contempla quando a gente se chega até Ele e a gente fala, Senhor, eu não estou aguentando mais. Senhor, eu não estou aguentando mais. Senhor, eu não estou aguentando mais, então seja feita a sua vontade, faz. Que se cumpra a tua vontade na minha vida, Senhor. Eu não tenho forças, eu não quero ter forças. Porque quando eu tenho forças, eu faço tudo errado. Porque quando eu tenho forças, eu vou para o outro lado. Porque quando eu tenho forças, eu pego a minha energia e eu gasto a minha energia remando contra o fluir do teu rio que quer passar pela minha vida. E quando eu tenho forças, eu me encho de mim mesma e eu faço tudo errado. Então, Senhor, contempla a minha limitação nessa noite. Senhor, que o Senhor contemple a nossa limitação nessa noite, que o Senhor contemple o nosso choro. Ó Deus, porque nós queremos chorar nessa noite, nós queremos chorar alto, Senhor. Ó Deus, e nós queremos nos derramar diante da Tua presença e falar, Senhor, está com cheiro de morte. Senhor, tem uma pedra ali e está com cheiro de morte, Senhor. Mas eu creio que o Senhor é um Senhor que é capaz de trazer vida onde há morte dentro de mim. Aonde há morte dentro de mim, aonde há morte dentro do meu coração. Querido, às vezes a gente está tão quebrado e a gente só consegue enxergar os cacos daquilo que sobraram de nós. Mas chega uma hora que a gente tem que varrer os cacos para o cantinho, sabe?
e deixar que esses cacos virem. Deixar que esses cacos virem aquilo que o Senhor quer que eles virem, porque esses cacos eles não podem mais ficar ali na frente, atrapalhando o nosso caminho. Porque se a gente deixar, vira amargura. Se a gente deixar, vira semente de rancor, vira semente de ódio no nosso coração, vira ciúme, vira fofoca. Se a gente deixar, os nossos problemas, eles não atrapalham só os nossos sonhos, mas eles interferem no sonho do nosso irmão, no sonho do nosso pai, no sonho da nossa mãe, no sonho do nosso filho, no sonho da nossa igreja, naquilo que o Senhor sonhou para a nossa igreja. Aleluia. Mas eu creio que essa é uma noite, que esse é um dia. Eu não estava aqui de manhã, mas a pastora falou que foi um dia em que foi ministrado sobre sonhos aqui. E eu creio que é um dia em que o Senhor está restaurando os nossos sonhos. É um dia que o Senhor está trazendo à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. E o Senhor está trazendo à nossa memória aquilo que Ele quer fazer. O Senhor está trazendo, o Senhor está resgatando aquilo que já tinha se perdido lá atrás, aquilo que a gente nem acreditava mais que pudesse acontecer. E o Senhor está falando, Igreja Metodista em Pendotiba, sonha. Sonha. Queridos, nós estamos completando 15 anos aqui. E eu falo nós, porque eu cheguei aqui agora, mas os meus pais estão aqui há 13 anos, há 12 anos. E de certa forma eu fiz parte dessa igreja, mesmo sem entender isso. Mesmo sem entender, eu fazia parte dessa igreja. E eu creio que foi o Senhor que me trouxe para cá no início do ano. Eu creio que o Senhor tinha sonhado com esse momento. Sonhos que eu não sonhei. Sinceramente, eu nunca imaginei assim, que um dia eu pudesse congregar aqui. Porque ao longo desse tempo, desses 13 anos, aconteceram uma série de coisas que eu falava, não, eu não quero congregar em Pendotiba. Mas o Senhor, antes de fazer com que esse momento ele chegasse, Ele tratou tanta coisa. Ele tratou tanta coisa. Ele restaurou relacionamentos. Ele restaurou confianças. Ele restaurou coisas que haviam se partido, coisas que haviam se quebrado. E eu creio que essa noite uma noite em que Deus ele está restaurando, Ele está reestruturando. E Ele está falando, Igreja Metodista em Pendotiba, sonha, se atreva a sonhar. Mas tenha a certeza que os sonhos se cumprem quando eu determino que a última palavra ela é minha. Amém, aleluia. Aleluia, pastora Milce.